Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria saber se vocês estão me vendo, me ouvindo. O pessoal que estiver me ouvindo vai me dando um oizinho aí só para eu saber se está legal. Espera aí que eu estou ajeitando aqui, gente. Olá, bom dia para todo mundo. Deixa eu ir falando de um por um aqui. Sem doideira, Solange, Lucas Aguiar, grande terapeuta cognitivo, comportamental, Anne Rosa, Adonias, Gabriela Braga, Lucas Aguiar, Júlia, quanta gente legal. Joyce, quem é aqui? Peraí, pulei um aqui. Laine, quanto tempo, querida. Luciana, um monte de gente, que legal. Oi, Gislaine, Monique, Laiana. Vocês estão me ouvindo bem? Carol Stuart, beijo, gata, bom dia. Maria Luísa, tudo ok? Oi, Joyce. Cláudia Leite, minha amiga, tudo bem? Prana Paula Ribeiro, Bárbara. Ok, áudio e som legal para todo mundo? Então, vou pedir a ajuda de vocês, tá? Tem o aviãozinho aqui embaixo, clica no aviãozinho, vai chamando os colegas aí para participarem com a gente, por favor. Vamos ver aqui. Luciana Silva, Messia, Ângela Beatriz, quanto tempo, minha amiga, tudo bom? Ok. Olha, até minha esposa veio pra live, gente. Oi, Dani, bom dia. Pensei que estava dormindo ainda. Paloma. Oi, Priscila Martins. Ok. Nossa, quanta gente legal. Jair, bom dia, Fernanda. Bom dia, Gabriela Pedrosa. Ó, o Vitor, tudo bom, cara? O Vitor acabou de se formar agora, meu aluno. Oi, Milena, tudo bom? Pamela, a Sucena, grande promessa da TCC Carioca, né? Coronavírus permitir, vai se formar agora no final do ano. É isso aí, Lucas, é no aviãozinho, clica no aviãozinho que aí você vai convidando o pessoal para participar com a gente, tá? Igor Zimaro também, Paty Maciel. Isso aí, galera, meu pessoal lá da Uniswan, todos bem-vindos, Beth. Pessoal da Uniswan já sabe, né? Assistindo aqui a live, depois só produzir aquele relatório maroto, né? E aí já ganha 2 horinhas na molezinha. Oi, psiquiatra Ana, tudo bom, minha amiga? Vamos lá. A Ana, gente, vai fazer uma live bem legal hoje às 19 horas, tá? Com a parte mais psiquiátrica, né? Abordando aí vários aspectos desse momento que a gente está vivendo sobre a ótica da psiquiatria. Eu vou participar, né? Então convido vocês também. Aqui ela está com @psiquiatra.ana, tá bom? A lá, terapia psi, que é a Vanessa Bolsan, entrou. Drica Pimenta, é isso aí, gente. Queria poder cumprimentar um por um, mas se eu for ficar cumprimentando um por um aqui, a gente não trabalha hoje, né? Oi, Cristiano, bom dia. Pati Oliveira, Mara Teixeira, a Gil também entrou, né? Gil Bongratz, né? Tá lá em Barbacena, minha aluna de supervisão, quebrando tudo lá em Barbacena.
É isso aí, pessoal. Então vamos começar aqui. Eu vou pedir desculpas, né? Muitos de vocês me pediram para gravar a live, né? Mas eu não tenho ainda essa habilidade tecnológica para fazer isso. O único jeito que eu pensei de fazer isso seria transmitir também, junto aqui com vocês, transmitir lá no Zoom, né? Mas aí eu precisaria de 2 dispositivos e falar com os 2 dispositivos ao mesmo tempo. E aí vocês sabem como é que é tico e teco, né? Ou uma coisa ou outra. Então eu vou ver um jeito aí, né, de gravar as próximas lives, ou então de subir alguma coisa lá para o YouTube, tá? Mas por enquanto peço desculpas aí ao pessoal, não vou conseguir gravar, tá? Então a nossa live de hoje vai ser, né, sobre transtorno do pânico, né, dentro desse cenário caótico aí que a gente está vivendo de coronavírus e tudo mais, né? Informar para vocês os livros nos quais eu me baseei, né, para poder construir esse momento aqui com vocês. E não se preocupem, quem quiser depois, né, não conseguir anotar agora, pode me pedir depois pelo direct, que eu mando com o maior carinho para vocês, sem problema, tá? A principal literatura é esse livro aqui, ó, Psicoeducação em Terapia Cognitivo-Comportamental, tá? Material excelente, primoroso, necessário, essencial, né? Organizado pela doutora Marcele Regine, pela doutora Lúcia Novaes e pelo doutor Bernard Ranger, né? Os 3 organizaram, e é um trabalho que eu gostaria muito que vocês dessem moral para esse trabalho aqui, porque ele foi construído com esses 3 excelentes profissionais, esses 3 doutores. Os 3 já foram meus professores, né? Fazem parte essencial aí da minha formação. E eles pegaram e construíram isso em parceria com os alunos deles, né? Então aqueles alunos que se destacam bastante, né, eles convidaram esses alunos, né, e escreveram, né, um livro legal. Por quê? Porque ele vai ensinar o terapeuta a ensinar a psicoeducar o paciente. Então ele conversa tanto com o terapeuta quanto conversa também com o cliente, né? Ele tem um recurso muito legal, que você, entrando no site da Sinopsis, você consegue baixar capítulos isolados dele, e quando você baixa esses capítulos, na estrutura do livro sempre tem um campo assim, ó, dicas para o terapeuta, né? E que quando você baixa não vem essa parte aqui de dica para o terapeuta, né, que é voltado para o paciente. Então todo o livro segue uma estrutura bem bacana, né? Sempre o que é o transtorno, né? Depois, como os meus pensamentos influenciam no transtorno. Depois, a próxima sessão, como o meu problema pode estar sendo mantido, né? Aí explica o modelo cognitivo de explicação do transtorno. Depois, como posso lidar com o transtorno, que fala mais das técnicas, né? E as considerações finais. Então, esse livro tem uma linguagem super acessível, super tranquila de entender. Eu baseei a minha fala hoje não só na experiência que eu já tenho no tratamento desses casos, mas para estruturar bem a fala, principalmente neste livro aqui, tá? Um outro livro também que eu recomendo para quem quiser saber mais sobre isso é esse livro aqui do Tito Paz de Barros Neto, né? Um livro até antiguinho, né? Sem Medo de Ter Medo, né? É um livro bem bacana, que ele fala do pânico de uma forma, digamos assim, bem popular, né? Para o povo mesmo poder entender, tá? E ele cita aqui diversos exemplos, né? Ele fala das técnicas mais apropriadas, mas numa linguagem acessível, tá? Então, sem medo de ter medo, tá? E, óbvio, do grande professor aí, meu eterno mestre, né? Professor Bernard Ranger e professora Angélica Borba, Vencendo o Transtorno do Pânico, tá? 3 literaturas aí recomendadas, para a gente não sair por aí falando besteira, né? Para a gente falar com embasamento e tudo mais, tá? Ok, pessoal? Então, agradecer aí a galera que está chegando, né? Já estamos aí com uma audiência, né, variando entre 60 pessoas mais ou menos. Muito obrigado. Continua chamando aí a galera. Deixa eu só dar uma olhada aí quem chegou depois. Deixa eu ver aqui, para dar tempo também do pessoal chegar. Ju, Paty, eu falei. Deise, oi Deise, tudo bom? Andréa Carvalho mandou um oizinho aqui. Gabriela Tuchê,
Noemi, fala Noemi, tá de plantão ou tá em casa? Noemi, grande enfermeira, minha aluna também. Laura, lá de Campos, tudo bom, Laurita? Ana Celli, acho que é assim que fala, né? Ana Celli, tudo bom? Vamos identificar, Beth está falando aqui, ó. Professor, vamos identificar a diferença da falta de ar, da ansiedade e a falta de ar como sintoma do corona. Muito bom. Se eu esquecer, me lembra de novo de falar disso, Beth. Denise Pinheiro. As pessoas com ataque de pânico ficam com falta de ar, é verdade. Kelly, tudo bom? Oi, Carol. Carol é outra grande parceira psiquiatra, gente. Tudo bom, Carol? Eu nem sei falar o nome dela, cara. O segundo nome é difícil, Vanschengarten, né? Nome de gente rica, né? E é diferente. Tudo bom, Ana Cristina? Ariadne, bom dia. Isadora. Oi. Vamos lá, então. Falei certo, Carol? Carol Vanschengarten. Deve ser isso. Bom, vamos lá. Então, eu fiz, né? Preparei aqui uma estruturazinha para a gente trabalhar. E a primeira coisa que eu já falei até na outra live, né? E que eu quero repetir aqui para vocês, né? Eu não espero, principalmente dos meus alunos, né, dos terapeutas que estão começando agora, e realmente não é necessário que a gente saiba de cor e salteado todos os critérios diagnósticos de todos os transtornos, né? Primeiro, porque a gente tem o DSM-5 sempre que a gente precisar consultar, né? E segundo, porque isso fica variando de tempos em tempos. A ciência vai evoluindo, né? Ou enfim, novos aspectos vão sendo descobertos e isso vai oscilando de tempos em tempos. Então, a gente não precisa ter essa preocupação de decorar cada um dos critérios diagnósticos, tá? Mas é importante que a gente consiga identificar o jeitão de cada transtorno, né? Como cada transtorno se apresenta no setting para a gente. Aqui a minha fala está sendo direcionada principalmente para os psicólogos e para a população em geral, né? Mas principalmente para os psicólogos. O transtorno do pânico, ele compartilha sintomas com diversos outros transtornos similares a eles, né? Com diversos outros transtornos. Então, por exemplo, como a Beth falou lá em cima, a falta de ar. Falta de ar, né, é um sintoma que está presente em diversos transtornos de ansiedade, né? Tem ataque de pânico, por exemplo, pode ter falta de ar. Agora, aonde que essa falta de ar está contextualizada na questão do pânico, entendeu? Falta de ar, sudorese, taquicardia, todos esses sintomas que se apresentam, né, nos transtornos de ansiedade são compartilhados pelo transtorno do pânico, pela ansiedade social, pela fobia específica. Então a gente tem que entender, né, como esses sintomas se apresentam no pânico, no todo do paciente, tá? Então, se a gente for ver no DSM-5, a gente vai ver que a principal característica do transtorno do pânico, né, é o fato de a alteração da ansiedade ser de forma inesperada, né? Se é que existe essa palavra, a inesperabilidade, se existe essa palavra, né, é o que caracteriza principalmente o transtorno do pânico, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a ter do nada, né, falta de ar, taquicardia, sudorese, tremores, sensação de irrealidade, esses sintomas que eu acredito que a maioria de vocês aqui já conheça, né? Então, só que eles acontecem nesse contexto inesperado. Se a gente pega, por exemplo, numa ansiedade social, né, como eu estava falando com os meus alunos ontem na supervisão, né, que a gente estava trabalhando sobre ansiedade social. Esses sintomas aparecem, a falta de ar aparece, mas só num contexto de estar sendo avaliado por alguém, né? Pelo medo do julgamento, a pessoa sobe o nível de ansiedade dela e aí ela tem esses sintomas, né? Sei lá, por exemplo, na ansiedade generalizada, o excesso de preocupações, como a gente viu na outra live que eu fiz, né? O excesso de preocupações, o escalonamento, a catastrofização, né? Um pensamento, uma preocupação em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, é que faz a pessoa ter os sintomas como falta de ar, por exemplo. No pânico, como é que funciona, gente?
não tem critério, é inesperado. Então a pessoa, por exemplo, está passando pelo túnel Rebouças, né? E ela tem o primeiro ataque de pânico dela lá passando no túnel Rebouças. Aí ela pensa assim, eu tive isso porque eu passei no túnel Rebouças. Aí ela começa a evitar de passar no túnel Rebouças, né? Aí ela está malhando outro dia, no meio da academia lá, ela tem outra crise, né? Aí ela associa e ela deixa de ir ali, né? Aí um belo dia ela está numa roda de amigos e começa a sentir esses sintomas também, né? E aí ela começa a ficar desesperada, né? Porque foram em lugares diferentes, em contextos diferentes, né? E aí tudo piora muito quando a pessoa está dormindo, né? E ela acorda do nada com aqueles sintomas todos, né? E aí realmente ela entra em desespero e ela começa a sentir medo de ter medo. Por isso até que o Tito colocou, né, o nome desse livro aqui, Sem Medo de Ter Medo, né? Porque a problemática principal é essa: como o paciente não tem controle de quando aquilo vai acontecer, né, ele fica o tempo inteiro num estado de alerta, e esse estado de alerta exatamente é um dos fatores de manutenção do pânico, né? Porque você fica ali acionando o tempo inteiro, né, o sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso simpático. Se eu estiver falando besteira, meus colegas psiquiatras aqui também me ajudem a corrigir, mas você fica com o sistema simpático ativado o tempo inteiro. E aí, óbvio, isso vai gerar um aumento na ansiedade, tá? Então, meu tópico 1, deixa eu pegar aqui minha caneta para me organizar. Tópico 1 eu já falei, tópico 2 eu já falei. Agora, uma coisa também importante, antes de eu passar para isso, deixa eu ver aí se a galera perguntou alguma coisa, e para eu ir acompanhando com vocês. Vocês podem ir deixando as perguntas aqui, que eu falo um pouquinho, depois eu vejo e respondo. E assim a gente vai se organizando aqui. Espera aí, aqui no Cristiano, aí Ana Luísa entrou, vamos ver o histórico aqui. Pati Oliveira, tá, acho que ninguém fez pergunta não, né? Salva no IGTV. Ih, Gabriela, mas aí eu não tenho esse nível de sofisticação tecnológica. Eu vou tentar ver como é que faz. Mas outro dia eu tentei colocar um vídeo de 10 minutos no IGTV, o IGTV não aceitou. Eu tive que botar no YouTube. Tá, vamos deixar... Tá. Tá, isso aqui tudo eu já vi. Espera aí. Tá. Acho que repete o nome do outro livro. Fica tranquilo, assim, se não pegar por aqui, eu mando depois, me pede depois no direct que eu mando. Sem Medo de Ter Medo, Psicoeducação em Terapia Cognitivo-Comportamental, tá? E Vencendo o Pânico, tá bom? São esses os 3 livros. Deixa eu ver quem mais. Tá, Kathleen. Beleza. Consegue colocar no GTV? Foi o que eu falei. Alguém já escreveu aqui. Edson, meu grande amigo. Prazer ter você aqui. Cíntia, grande terapeuta também. Luan, Infância em Construção. Ok. Bom, então é isso. Uma boa análise dos sintomas, né, Bruno? Isso aí. Oi, Rosana. Tá. Peraí, agora que vieram perguntas. Perguntinha que meus alunos sempre falam, mas não é minha disciplina. Qual perguntinha, Ellen? Gente, sigam a Ellen também no Instagram, tá? Conteúdo maravilhoso. Tio Edson, bom dia. Pânico mesmo se caracteriza... tá, já vou explicar. Acho que eu já até expliquei, né? Mas vou repetir. Então, o pânico se caracteriza principalmente pela questão da inesperabilidade, de ser súbito. Então, a pessoa vai do 0 ao 100, né, em minutos, e isso gera uma apreensão constante na pessoa, tá? De que forma trabalhar em tempos de crise? Vejo mais estratégias referentes a entretenimento. Tá. Deixa eu falar então um pouco do que a Beth tinha pedido ali, né? Como diferenciar a falta de ar do coronavírus, né, como sintoma do coronavírus, e a falta de ar do pânico, né? Como eu falei,
a falta de ar como sintoma do pânico vai ser inesperada e não de forma contínua. A pessoa tem um pico, né, abre um ataque de pânico ali, e esse ataque de pânico, com manejo psicoterapêutico, com intervenções psicoterapêuticas, né, vai ser solucionado em alguns minutos, se o paciente estiver psicoeducado, se ele estiver tratado com medicação, com tudo, né. E aí eu peço a contribuição aqui dos colegas psiquiatras, né, que estão presentes, para poder falar um pouquinho aí, né, sobre o papel da medicação nesses pacientes, né. Então, quando é transtorno do pânico, tem um pico e com intervenção esse pico se resolve, a pessoa para de ter a falta de ar quando o ataque de pânico passa, né? E sem intervenção, num período de até mais ou menos, alguns minutos ou menos de 1 hora, isso entra em estado de resolução. Quando essa falta de ar é sintoma do coronavírus, eu creio que ela seja constante, né? Se eu estiver falando besteira, podem me corrigir aí, que eu não sou dono da verdade, mas no meu entender é isso, né? Como sintoma do corona, ela fica meio que estável, né? Fica aquele sintoma constantemente. É óbvio que isso pode se intensificar, piorar, porque a pessoa entra em desespero por conta disso, né? E aí se soma a ansiedade também do transtorno do pânico ou de um ataque de pânico, tá? Mas essa eu vejo como se fosse a principal diferença aí, tá? Aqui, Tairla, é isso? Tairla Andrade. De que forma trabalhar em tempos de crise? Vejo mais estratégias referentes a entretenimento. Então, isso é um tópico que nós aqui, psicólogos, temos discutido bastante, né? Parar de romantizar esse momento, tá, gente? É importante assim, a gente aproximar o máximo possível a rotina da gente, sim, né, ao que seria se a gente não tivesse em confinamento, né? Mas tem pessoas que de fato estão adoecendo. Então, entretenimento não vai ser o que vai servir para todo mundo. Óbvio que todos podem ser beneficiados, né, com o estabelecimento de uma rotina, entretenimento, né? Aí agora, nossa, nunca teve disponível tanto material de qualidade na internet em formas de lives, em formas de e-book e tal. Isso tudo ajuda, tá? Mas se de fato você que está me assistindo aqui se identifica com essa dinâmica toda que eu estou colocando, né? O ideal é você buscar um tratamento psicológico ou um tratamento psiquiátrico também, tá? Então, assim, preferencialmente na abordagem cognitivo-comportamental, não é porque é a melhor do mundo, mas é aqui os estudos têm demonstrado, que têm conseguido, né, uma eficácia relativamente num tempo bom, né, para as pessoas que estão em sofrimento extremo por causa disso, né? E hoje a gente estava acompanhando lá no meu grupo do WhatsApp, né, que tem psicólogos e psiquiatras, e a gente conversa muito lá, troca muito lá, né? Parece que foi liberado aí o atendimento online para os psiquiatras, né? Exceto para a primeira consulta, né? Então, mas paciente que já está em andamento, pelo que eu entendi, o CRM liberou, né, para que eles possam dar continuidade nos tratamentos através do uso de tecnologias, tá? Então, Tayara, né? Tayara, eu vejo o seguinte, né? Se de fato está se instalando ali um transtorno, né, um transtorno psicológico, é psicoterapia e com o uso aqui das técnicas que eu vou abordar daqui a pouquinho com vocês, tá? Pessoal que chegou depois, bom dia, todo mundo clicando aqui embaixo no aviãozinho, né, chamando a galera, convidando aí para participar com a gente, tá? Paloma está me dizendo que está gravando no celular. Manda sim. Um jeito legal, isso eu sei. Um jeito legal de você mandar para mim, Paloma, é pelo site WeTransfer, tá? Por ali você consegue colocar arquivos grandes e mandar para mim. IGTV tem que ter menos de 10, olha lá, a Priscila está falando, né? Tá, o pessoal aqui, obrigado aí pelas contribuições sobre o IGTV. Ok. Noemi falando, no caso do corona, há uma progressão dessa falta de ar associada a febre e dores no corpo. No ataque
Isso, exatamente isso. Então não falei besteira não, né? Noemi, a enfermeira está lidando, imagino que esteja lidando com esses casos lá no trabalho dela, então, obrigado, Noemi, não falei besteira não, né? A Ana está falando aqui, né? Rotina, ok. Muita gente entrando em crise, porém muita informação ao mesmo tempo, né? Pode contribuir para aumentar o nível de ansiedade ao invés de ajudar. É isso aí, Ellen. Né, a Ellen está comentando aqui, né, esse excesso de informação também, né, o que eu estou vendo acontecer com os meus pacientes e nos relatos também em supervisões dos meus alunos, é que as pessoas estão trocando a correria e a ansiedade do dia a dia, né, por outra ansiedade, né? Agora a gente tem que dar conta de tudo, né? Tudo que a gente não fez a vida inteira, agora porque a gente está confinado, a gente tem que dar conta de fazer, né? Então tem que assistir todas as lives, né? Tem que malhar em casa, tem que manter a casa arrumada, tem que estudar, né? E aí é trocar 6 por meia dúzia, né? Mas a questão da receita, visto que os medicamentos são controlados. Ana tá aí. Ana, depois dá uma moral aí pra gente, como é que ficou essa história das receitas, né? A Caroline também tá aí, né? A Virt Hansen, né, minha amiga? Se vocês puderem dar uma contribuição aí, eu agradeço, tá? Como é que tá essa história das receitas? Eu falo com a Ju tá falando, né? Eu falo com meus pacientes para manter a rotina, não ficar alienado, tirar pouco tempo para ver notícias sobre pandemia, e muitos dizem manter a rotina ter ajudado. Com certeza ajuda. Gabriela Tavares já chegou chegando, quebrando tudo, cara. Gabriela Tavares, né? Trabalho excelente aí de suporte a terapeutas iniciantes. Depois vocês visitem lá a sala dela. Bom dia, meu amor, tudo bem? Jaqueline, que mais? Assim os psiquiatras que eu conheço estão fazendo. Eu devo ter pulado aqui, Mariane, que você falou. Tá, a Ana está falando aqui, ó. As receitas provavelmente todas serão digitalizadas. Cremerge está propondo assinatura digital, então o médico manda virtualmente. Obrigado, Ana. Aí, já respondeu pra gente. As receitas também podem ser enviadas pelo motoboy, né? Um outro psiquiatra parceiro meu, Michael, está fazendo assim, né? Enviando por motoboy. Mas o psiquiatra também, que tem muitos pacientes, acaba ficando um custo muito alto, né? A Ana também está concordando com isso. Ok, vamos dar sequência aqui então, gente. Espera aí. Então, voltando aqui no meu roteiro aqui, né? Vou falar para vocês agora um pouco da função dos sintomas, né? O que acontece? A natureza, ela é sábia, gente, né? Então, se o pânico permanece, se esses sintomas permanecem na natureza, é porque eles têm uma função. Os nossos ancestrais, né, lá atrás, no tempo do homem da caverna, né, a gente só está aqui hoje porque existiu ansiedade, existiram sintomas de medo. Se o homem da caverna, frente à caverna pegando fogo ou a uma fera, ele não sentisse nada que mobilizasse o corpo dele a fugir daquela situação, nós não estaríamos aqui hoje. Então a gente pode ver a ansiedade, né, como um mecanismo de sobrevivência, inclusive, tá? Se não fosse por isso, a gente não estaria aqui. Então, assim, as 5 emoções básicas da gente, né, que a gente vê naquele filme Divertidamente: medo, nojo, raiva, tristeza e alegria. A gente está falando aqui, né, do medo, principalmente, né? Mas vamos falar, por exemplo, do nojo. Se lá atrás o homem da caverna, ao ir comer alguma coisa que tivesse podre, estragada, né, não sentisse aquele cheiro e não tivesse nojo, aversão daquilo, ele comeria e morreria. Então vamos entender os sintomas fisiológicos do pânico, né, como sinais de alerta, né, que a natureza colocou no nosso corpo para que a gente sobreviva. O problema é que é como se fosse um falso alarme, né? Por exemplo, um alarme de carro, né, é um recurso super importante dentro de um carro, né? Se alguém tentar roubar o carro, o alarme toca e aí o seu carro é protegido. Pensem nos sintomas fisiológicos do pânico como se fosse um alarme de carro desregulado. Quem nunca passou por essa situação, né? Você mesmo, dono do carro, vai abrir o carro e o alarme começa a tocar.
né, aquilo ali é algo funcional, mas que naquele contexto, né, está inadequado e acaba incomodando, né? E se a gente for parar para pensar, cada sintoma que o paciente sente dentro de um ataque de pânico ou no transtorno do pânico tem uma função de sobrevivência, porque frente ao medo a gente pode ter 3 tipos de resposta, né? Ou a pessoa olha para o medo, para a situação e interpreta, dou conta disso e parte para cima para lutar, né? Ou ela processa, não dou conta disso e ela tem que correr. Ou uma terceira resposta também muito comum, que é a resposta de freezing, de congelamento. A pessoa fica estática sem saber, né, o que fazer. Cada uma dessas respostas, né, o corpo vai precisar se configurar de uma forma para ela poder acontecer. Para a sua sobrevivência, ou você foge, ou você luta, ou, né, você congela, porque pode ser que o predador não enxergue você. Essa terceira resposta de congelamento ainda se mantém muito frequente em alguns animais, por exemplo, né? Se você pegar uma galinha viva, né, pelas patas assim e deixar ela em pé, ela vai ficar se sacudindo toda. Se você virar ela de cabeça para baixo, automaticamente ela congela, ela para de se debater, entendeu? Mecanismo de freezing. E a gente traz isso até hoje, né? Então o que acontece? No pânico, todos esses sintomas, e isso que a gente tem que explicar para o paciente, só dele ter essa explicação ele já melhora pra caramba, né? No pânico, tudo que acontece é real, a pessoa não está imaginando, de fato o corpo dela, né, está se configurando porque ela está num falso alarme, imaginando que ela está o corpo, a mente está entendendo que ela está em perigo, e ela fica mantendo esse estado de perigo na mente o tempo inteiro. Então, cada um dos sintomas, eu vou explicar aqui para vocês vão ver que tem uma função. Por exemplo, as pessoas quando estão num ataque de pânico, né, elas tendem a ter taquicardia, o coração fica batendo muito forte, né? Por quê? Se ela precisar lutar ou fugir, né, ela vai poder correr devagarinho? Não, ela vai precisar que o coração bombeie mais forte para liberar, né, fazer o sangue circular mais rápido, principalmente para as extremidades, e ela poder lutar ou fugir. Algumas pessoas sentem tensão, né, o corpo fica todo tenso. Por quê? Alguém luta assim? Não, né? A pessoa para lutar precisa de rigidez muscular. A pessoa para correr também precisa de rigidez muscular. Então existe um tensionamento muscular preparando o corpo para a luta ou para a fuga, né? Algumas pessoas têm a respiração acelerada, né? Por quê? Né? Ela vai precisar de mais oxigênio para poder fazer as trocas gasosas ali. Algumas pessoas suam muito, transpiram muito. Por quê? Se o predador for segurar, ele vai ter mais dificuldade para poder agarrar a pessoa, porque vai escorregar. Algumas pessoas arregalam os olhos. Para quê? Para ampliar o campo de visão, para poder fugir, né? Algumas pessoas, né, têm ânsia de vômito ou então diarreia. Porque se ela for lutar ou fugir, vai ser mais fácil ela fazer isso mais pesada ou mais leve, com o estômago cheio ou vazio. Então o organismo se encarrega de colocar tudo para fora para a pessoa poder ficar mais leve e poder correr. Essa psicoeducação é o que vocês têm que explicar para os pacientes de vocês, para eles poderem entender que isso é um erro de processamento da mente, entendendo que a pessoa está em perigo quando na verdade ela não está. Certo? E exatamente a manutenção dessa cognição distorcida, dessa produção cognitiva distorcida, é que vai fazer com que esses sintomas fiquem constantemente aparecendo. Então, do momento que o paciente entende, né, que esses sintomas são muito desagradáveis sim, mas não são perigosos e que existem técnicas que podem fazer com que esses sintomas sejam manejados, só com isso a pessoa já apresenta uma grande melhora, tá? Então eu falei aqui a função dos sintomas para a sobrevivência, expliquei cada um deles, falei do falso alarme, falei que é desagradável, real, mas não é perigoso, né? Também falei que os sintomas em diferentes contextos tiveram uma função adaptativa, já falei do medo, já falei que os clientes melhoram bastante, né, só através da psicoeducação. Ok? Então deixa eu olhar aqui as perguntas de vocês agora um pouquinho antes de passar para outra parte. Obrigado, gente. Aí, tô quase batendo 100 pessoas na audiência, né? Obrigado mesmo por vocês estarem comigo. Quem puder, continua chamando aí o pessoal para conhecer aí o meu trabalho,
tá bom? Aí todo mundo se ajuda, né? Deixa eu ver aqui quem mais falou o quê. Peraí, que eu tô descendo aqui. Já entrou gente nova aqui, ó. A Ana falando que as receitas vão ser digitalizadas, o motoboy. Carla Rocha, bom dia, seu trabalho é necessário. Carla, o seu é tão necessário quanto. Carla Rocha faz um trabalho maravilhoso de empoderamento feminino, de trabalho com as questões das mulheres, né, em sofrimento, marginalizadas de qualquer forma, né? Um grupo lindo que ela conduz, né? Nem sei, Carla, como é que você está fazendo agora com a questão do corona, né? Mas é um trabalho bem legal que chama Feminino na Veia, né? E nossa, as postagens dela, enfim, quem puder segue, quem tiver interesse nesse tema de empoderamento feminino, tá? Carla Rocha _PC, trabalho bem legal. Ellen está falando da regulação emocional. Oi, Luciane. Gabriela Tavares, estamos num momento que tudo será online, tendo visto que nosso conselho está direcionando e dando todo o suporte de forma bem ativa. Inclusive, quem tiver dúvida, sigam a página do CFP nas redes. Boa dica, Gabi. Entra no Instagram do CFP, né, e coloca aqui em cima à direita, ativa as notificações de stories e publicações que você tem em tempo real todas as atualizações do CFP. É assim que a gente está se mantendo informado, tá? Douglas Barbosa, tudo bem? 5 emoções básicas. Eu gosto do Douglas por causa disso. Adoro quando o Douglas vem para a live, porque ele vai colocando o que eu vou falando, ele vai resumindo aqui para gente. Cara, excelente profissional também, tá? Ellen, mecanismo de defesa para questões que não necessariamente representam perigo real. Isso aí. Desregula e atrapalha o funcionamento natural do indivíduo. Beleza. O Douglas, gente, ele trabalha com neuropsicologia e às vezes ele coloca umas contribuições bem legais, ó. No ataque de pânico, a amígdala, sistema límbico, está super sensível e qualquer situação ameaçadora ativa, né? Por menor que seja, a amígdala fica desregulada, né? Luta, fuga, congelamento. Nosso mecanismo de defesa, luta e fuga, por assim dizer, no ataque de pânico. Isso aí. Ela encerra. Olha a psicanálise entrando na nossa vida. Vai vendo, Ellen. Oi, Gilmar. Tudo bom, cara? Laine. Vamos ver aqui o que a Ana falou. Exato, os sintomas são reais. Isso é importante a gente falar para o paciente. Físicos, só que não perigosos. Não é uma doença física, é psíquica. Oi, Lívia. Lívia também faz esse trabalho bacana, tá, galera? De empoderamento feminino, mas também com a parte de racismo. Um estudo maravilhoso que ela já desenvolve aí há anos, né? Inclusive, entrem lá também no Instagram dela. Ela tem um e-book maravilhoso sobre letramento racial, que eu, inclusive, passei como atividade para os meus alunos. Eles estão lá apaixonados pela Lívia, tá? Então, entrem no Instagram dela também. Gabi, amo as minhas explicações. Também me amarro no seu trabalho, minha amiga. Ellen, por isso a importância da psicoeducação, para auxiliar o paciente na diferenciar o que é real do que é psíquico. Isso aí, Ellen. Ok, embora quando os pacientes têm doenças pré-existentes, eu indico procurar um médico, sempre. Por isso que eu sempre tenho meus psiquiatras parceiros, como vocês estão vendo aqui, né? Para essa parte médica, eu sempre peço para eles avaliarem, porque os psiquiatras, gente, eles são médicos, né? Primeiramente, eles são médicos. Então, se eles detectarem a necessidade de algum exame complementar, coisas desse tipo, eles vão solicitar ao paciente, tá? Que seja feita. Quem mais? Raquel Clementino, tudo bom, Raquel? Vamos lá. Sensação de morte, né? A Duda está perguntando sobre a sensação de morte, né? Isso é muito comum também, esse sintoma, né? Da pessoa achar que está morrendo, né? Ou ter a sensação de morte iminente. Por quê? Pela intensidade com que os sintomas acometem a pessoa, né? Como o Douglas falou lá em cima, né? A amígdala superativada, o coração realmente batendo forte, sem a pessoa saber o motivo, né? Porque ela não está psicoeducada ainda. Então vem essa ideia de morte, que faz com que os sintomas se intensifiquem ainda mais, tá? Vocês vão ouvir também, é muito comum, depois quando eu for falar aqui das técnicas, é muito comum os pacientes também terem uma sensação de irrealidade,
né? Como se eles estivessem fora do corpo deles, observando de fora o que está acontecendo com o corpo. Você imagina que loucura que deve ser isso, né? Essa experiência para o paciente, né? Sem ele estar entendendo o que está acontecendo. A função dos sintomas para a sobrevivência, sistema de alarme, né? Desregulado. O livro da ansiedade fala bastante sobre isso. Não foi o livro de ansiedade, não. O livro de ansiedade do Lear, né, inclusive, se eu não me engano, no site da Amazon, está com download gratuito, galera. Aproveita, passa lá, já baixa logo, porque é um livro maravilhoso para trabalhar transtornos de ansiedade, tá? Maior dificuldade em pacientes idosos. Luciana, eu tenho TAG. Meu maior receio nesse momento é uma crise de ansiedade. Então, Luciana, primeiro a gente tem que ver assim, quem deu esse diagnóstico de TAG, é seguro esse diagnóstico, né? Eu fiz uma live aí há poucos dias falando sobre TAG, né? No TAG, a pessoa também, o TAG ele também compartilha alguns sintomas do transtorno do pânico, tá? Só que o que gera e mantém, né, as crises de ansiedade, os ataques de pânico no TAG são as preocupações, a catastrofização, o escalonamento de uma preocupação em cima da outra, tá? Isso é que gera e mantém o TAG. No pânico já é diferente, é uma questão mais fisiológica, né? O medo do medo de sentir o medo, porque quando tem medo, o corpo se reconfigura de uma forma que assusta a pessoa, tá? Regulação emocional, vamos ver aqui. Paulênia, os pacientes com pânico conseguem liberação? Como assim? Liberação do trabalho ou alta? Não consegui entender a sua pergunta. Boa avaliação clínica faz parte da avaliação psiquiátrica, né? Como a gente falou lá. A gastrite pode agravar com o ataque de pânico e levar à internação do paciente? Pode, né? Eu vou até contar aqui para vocês uma experiência pessoal minha que tem a ver com isso que a Beth está perguntando. Quem me conhece há mais tempo, né, sabe que há alguns anos atrás eu estava bem acima do peso mesmo, bem acima, né? Eu cheguei a pesar quase 140 quilos, né? E nessa ocasião eu não sabia, né, que eu estava diabético, né? Não sabia que eu tinha adquirido diabetes, né? Então eu ficava tendo crises de hipoglicemia, né? Para mim, do nada, né? Eu tinha aquela fraqueza com sensação de desmaio, aqueles sintomas todos, né? Só que eu não sabia, né, que eu estava diabético. E aí eu comecei a ficar nesse estado de alerta e desenvolvi, né, um princípio de transtorno do pânico. Tá? Exatamente por causa disso. Olha aí, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Já era psicólogo na época, já sabia, mas nem fiz essa associação. Então tinha horas que eu tinha os sintomas e eu já estava com dificuldade de discriminar, né? O que era da diabetes, do diabetes, né? E o que era pânico, né? E aí, óbvio, indo ao médico, né? Eu como todo homem faz, né? Eu fui empurrando isso com a barriga, empurrando, né? Até que um belo dia, num congresso, eu estava num congresso, né? Eu tô lá e sente calor e sente frio e a vista fica turva e bebe água, bebe e nada mata a sede. Aí vai no banheiro, faz 10 litros de xixi, até que chegou uma hora que eu desmaiei, né? E quando acordei no hospital, né? E no hospital a médica falou para mim isso, né? Ela falou assim para mim: você acredita em milagre? Aí eu falei: acredito. Aí ela: olha, porque você está vivo agora é um milagre, tá? Porque você teve, assim, a sua glicose chegou a 400, né? E a gente sabe, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira aqui, a partir de 300 a pessoa já pode entrar em coma glicêmico, tá? Então, você está vivo agora é um milagre. Então você vai ter que se cuidar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e tal. E a partir dessa experiência, né, foi que eu comecei a prestar mais atenção nessas questões e tudo mais. Mas entende, respondendo aí a pergunta da Beth, né, às vezes uma condição que não seja psíquica, né, que seja de outra ordem, né, endocrinológica, né, ou como no meu caso, diabetes, enfim, até sobre isso que eu imagino que a Ana
a psiquiatra Ana vai tratar na live dela hoje à noite, né? Essas coisas podem, de fato, né, potencializar o transtorno do pânico, que foi o que aconteceu comigo. Eu começava a ficar hiperatento e qualquer fraqueza, qualquer baixa de pressão, eu já ficava, né, ansioso, esperando, né, que é o que a gente chama de ansiedade antecipatória, tá? Despersonalização e desrealização, né, Mônica? Isso aí. Medo desconhecido. Todos os pacientes de pânico são propensos a desenvolver também agorafobia ou tem alguma sintomática chave para isso acontecer? Olha, que eu conheça, Kathleen, né, que eu tenha tido acesso, eu nunca vi nada que dissesse que sim ou que não. Eu vou responder para você baseado na minha prática clínica, né? É bem comum que os pacientes com pânico também desenvolvam agorafobia, mas nem todos, né? Eu não posso dizer para você, todos têm ou todos não têm. Na minha realidade, foi mais frequente, né? Na minha clínica, é mais frequente os pacientes não necessariamente conjugarem essas duas condições, né? Mas já vi, conjugada ou não, enfim, né? Douglas, cérebro primitivo, a amígdala, isso, a amígdala não diferencia o real do imaginário, por isso só de lembrar da situação ameaçadora já ativa a hiperexcitação fisiológica do pânico. Boa, valeu, Douglas, é exatamente isso, né? Mesmo não tendo a situação na hora. Sim, faço tratamento com psiquiatra. Show, Luciana. Então, verifica a possibilidade de você também se tratar com um terapeuta, de preferência, né, com um psicólogo, de preferência cognitivo-comportamental, né? Aqui no grupo tem vários super competentes que eu recomendo totalmente o trabalho, tá? Seria interessante até para você otimizar aí seus resultados com a medicação. Eliane Pianes, bom dia, mestre, estou te assistindo no Insta da minha esposa. Luiz Cláudio, né? Tudo bom, Luiz Cláudio? Valeu, brigadão, cara. Relatório depois, 2 horinhas marota aí, hein? Mole pra você. Síndrome do pânico pode levar a sensações de desmaio? Pode, com certeza. Né? Ele respondeu, Luiz Cláudio, seu aluno do P4 na Uniswan. Ana Tchelle, o que fazer quando o paciente te liga em crise com sintomas de pânico e nem consegue te escutar focada nos sintomas? Fazer com ele nesse momento exercício de respiração diafragmática ajuda? Técnicas? Ajuda se você antes tiver combinado isso com ele. Faz parte do protocolo do tratamento do pânico, como eu expliquei para vocês. Aliás, no protocolo de qualquer tratamento em TCC, a psicoeducação sobre a TCC e sobre o transtorno da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está te ligando no meio de um ataque de pânico, né, e se você trabalhou direitinho, se você lá no começo do protocolo explicou para ela as técnicas e tal, o máximo que você vai poder fazer é tentar acalmá-la e relembrá-la das técnicas. Fulana, calma, respira. Você lembra da técnica assim, assado? Vamos fazer aqui junto comigo. Mas se você não explicou isso para ela antes, se você não praticou com ela no setting isso, se você não prescreveu como tarefa de casa, nessa hora, sinto muito, não vai adiantar muito não, tá? Rosana, é comum que o transtorno do pânico seja uma comunidade? Eu imagino que seja comorbidade que você vai falar, né? Deve ter sido erro aí do corretor. Uma comunidade do TAG, uma conceituação cognitiva criteriosa é super importante, claro. Tá, Rosana, estou imaginando que você está falando com o caso da colega lá em cima, da Luciana, né? Sim, é bem comum, né, a comorbidade de TAG com o transtorno do pânico, tá? O Sandro tem um curso específico excelente, me ajudou muito no dia a dia no consultório. Valeu, Rosana, obrigado aí pelo feedback, é verdade, o meu curso online de conceituação cognitiva, tá? Quem tiver interesse me chama depois no direct que eu falo mais sobre o curso de conceituação. Uma boa parceria com o psiquiatra é fundamental. Sempre tem um gatilho para as crises de ansiedade? Não, Lúcia, foi exatamente o que eu te falei, né? O que caracteriza o pânico é exatamente essa dificuldade do paciente de identificar esses gatilhos, entendeu? Então pode acontecer em qualquer contexto, em qualquer lugar. O que acontece é que, erradamente, o paciente faz associações com lugares e situações onde ele teve o ataque de pânico, mas, na verdade, isso não tem a ver com o lugar ou com a situação, entendeu? Tem a ver com
com esse sistema límbico, né, com esse cérebro primitivo ativado o tempo inteiro em estado de alerta, tá? Isso, então era a comorbidade mesmo que você queria falar, né? Sandra, explica que outras doenças psiquiátricas podem ter ataque de pânico, mas não são necessariamente transtorno do pânico. Isso aí, deixa eu falar disso para vocês. Diferenciar ataque de pânico de transtorno do pânico, são coisas diferentes. Ataque de pânico é um sintoma presente que pode ser compartilhado por diversos outros transtornos sintomáticos e de personalidade, e inclusive fora até de transtornos. Qualquer um de nós pode ter um ataque de pânico a qualquer momento, tá? O que caracteriza o pânico, para a gente dizer que é transtorno do pânico, são sucessivos ataques de pânico com frequência, intensidade e o fator de serem inesperados, súbitos, né? São os 3 critérios principais aí, tá? Mas uma pessoa pode ter um ataque de pânico até fora do contexto de um transtorno psicológico, tá? Se quiser completar alguma coisa, Ana, fica à vontade. Estamos juntos aqui trabalhando, tá? Não sei mais do que ninguém não, estamos construindo essa parada aqui juntos. Deixa eu ver que horas são. 10h20. Beleza. Bom, então enquanto vocês vão mandando outras perguntas aqui, eu vou prosseguir aqui no meu roteiro, tá? Vamos lá. Então, como os pensamentos geram e mantêm o transtorno do pânico, né? Então vamos lá. Tentem imaginar aqui junto comigo, né? O acontecimento, né? Um fato, uma situação que tenha acontecido, a pessoa processa cognitivamente essa situação de forma errada, ou seja, entram as distorções cognitivas, né? No pânico, no transtorno do pânico, as principais distorções cognitivas, né? São a catastrofização e a generalização, né? Então também no teu protocolo de atendimento ao paciente, em algum momento você vai ter que conversar com ele sobre distorções ou erros cognitivos. Então houve um acontecimento, esse acontecimento é processado cognitivamente de forma equivocada, né, distorcida. Essa distorção cognitiva que o paciente faz altera o estado emocional dele, faz com que ele sinta muito medo, né? A partir daí, com a ativação desse medo, né, a fisiologia do corpo responde, né, o corpo começa a entrar naquelas estratégias de defesa, né, a fisiologia se altera. Isso daí altera o comportamento da pessoa, principalmente via evitação. A pessoa começa a evitar lugares de situações por conta disso, e exatamente essa evitação, né, é que mantém esse ciclo girando, essa roda girando. Então vamos pegar um exemplo prático, vamos voltar ao exemplo lá do meu paciente do túnel Rebouças, né? Então, o acontecimento foi ele ter tido o primeiro ataque de pânico dele no túnel Rebouças, né? Então, ele pensou, tem alguma coisa errada comigo, né? O meu coração está batendo muito forte. Eles ficam muito autorreferenciados no sentido de perceber e monitorar a sintomatologia fisiológica, tá? Então, ele pensou, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Eu estou tendo um ataque de pânico, né? Eu vou morrer do coração, eu estou enlouquecendo, olha como é que eu estou suando, olha como é que meu coração está batendo forte, e agora minha boca está seca, minha garganta está fechada. Então ele começou a construir um monte de cognições distorcidas. Óbvio, ele ficou apavorado, né? Em pânico mesmo, com medo dessas sensações. O corpo dele começou a se defender, né, dessa situação, e aí ele deixou de passar pelo túnel Rebouças. Primeiro pelo túnel Rebouças, depois alterou o comportamento dele, passou para qualquer túnel, e assim sucessivamente ele foi fazendo emparelhamento, gerando evitações, tá? Ok? Deu para a gente entender? Isso tem que ficar muito claro para a gente, né? Porque a gente, seguindo os princípios básicos da TCC, a gente vai ter que fazer do nosso cliente seu próprio terapeuta. Então a gente vai ter que ensinar essas coisas para o paciente. Então vocês precisam entender bem, até para vocês poderem identificar e não sair por aí tratando como pânico quem não tem pânico, né? Quem só está com medo e uma apreensão, por exemplo, nesse momento por causa do Covid-19, tá? Vamos falar um pouquinho das técnicas.
né? Duas técnicas que são bem importantes, né, é a estratégia Acalme-se, organizada pelo professor Bernard Ranger, né, e a SPAEC, né, que são sensações, pensamentos automáticos, emoções e comportamentos. Essas duas técnicas, né, estão descritas, né, em detalhes nesse livro aqui do Bernard, tá? Vencendo o Pânico. As duas técnicas estão bem descritas aqui, né? O Acalme-se, então, é uma lista, né? Escrito Acalme-se, e cada letra dessa palavra, né, é uma instrução, né, de como o paciente deve proceder, né? E aí eu faço o paciente ler o texto todo primeiro, né? Depois eu prescrevo como plano de ação, né, ele fazer uma letra por dia, né, sobre o Acalme-se. Então, logo a primeira letra é aceite a sua ansiedade, né? E assim ele vai fazendo letra por letra. Deixa eu pegar aqui para vocês poderem ver. Aqui, ó, na página 34 do livro de Psicoeducação, tem o ciclo dos pensamentos catastróficos, né? Como é que isso fica girando na pessoa. Ah lá, você percebe o surgimento de alguma sensação física desconfortável, como dificuldade para respirar, tontura, náuseas, batimentos cardíacos acelerados. Você pensa que algo está muito ruim, algo muito errado está acontecendo. Você começa a pensar, eu estou perdendo o controle. Será que eu estou morrendo? Só posso estar ficando louco. Você inicia um estado de alerta a qualquer nova situação, né? Fica hipervigilante sobre as sensações corporais e sentimentos. Você começa a perceber que o que você sentia aumentou ainda mais. Maior preocupação, maior aumento das sensações internas. Aí você desenvolve um falso alarme, né? Será que isso quer dizer que eu estou ficando louco? Eu estou realmente perdendo o controle? Será que eu estou morrendo? Aí você tem um ataque de pânico, né? Como sensações muito intensas de ansiedade, como cognições do tipo, há algo terrível acontecendo comigo. Aí você passa a tentar prever outros momentos de ansiedade, como manter-se preocupado antes mesmo dos eventos acontecerem. Aí você tenta controlar a segurança, né? Como você começa a depender de outras pessoas para sair, você restringe o seu comportamento em determinadas situações, fazendo um estreitamento do repertório comportamental, você busca tentativas de diminuir o impacto de um estímulo. Aí você gera pensamentos de segurança, as crenças vão sendo formadas aí, né? A maneira como eu me comporto impede que eu perca o controle sobre as minhas sensações. E aí você evita ou tenta fugir de qualquer desconforto, né, das situações e tal, e isso você faz a manutenção aí do transtorno do pânico, tá? Esse esqueminha aqui é bem legal para a gente trabalhar com pacientes, página 34, tá? Deixa eu ver aqui. E a SPAEC também, né, vocês vão ver melhor aqui nesse outro livro do Vencendo o Humor, né, Vencendo o Transtorno do Pânico, tá? Deixa eu ver uma outra coisa aqui também que eu quero falar com vocês, antes da gente encerrar. Tá, isso aqui é página 37 do livro de Psicoeducação, né? É isso que eu falei da manutenção do transtorno do pânico. Não precisa eu falar de novo, que isso aqui eu já falei. Beleza, deixa eu ver aqui então, página 34 já foi, 37 já foi. E então, assim, só organizando, né, para a gente concluir aqui a nossa live de hoje. Tratamento em TCC, em terapia cognitivo-comportamental clássica, né, para pânico seria a psicoeducação, né, uma proposta de intervenção, a psicoeducação sobre o transtorno, né, sobre a TCC e sobre o transtorno, né, trabalhar com o paciente a aceitação da ansiedade, entendendo que a ansiedade é um mecanismo natural de defesa, que o problema não é a ansiedade, o problema é a interpretação que o paciente faz dessa ansiedade, tá? O manejo dos sintomas através de técnicas cognitivo-comportamentais, e aí a gente vai trabalhar principalmente, né, a exposição interoceptiva, que é provocar no setting terapêutico os sintomas e manejá-los, né, para que o paciente possa
entender que é desagradável, mas que tem manejo, né? E a reestruturação cognitiva, né, através de questionamento socrático, e as técnicas de enfrentamento, tá bom? Aqui está dizendo que eu tenho 16 segundos para encerrar, gente. Então, eu vou olhar os comentários depois. Se cair, eu chamo vocês de novo só para responder os comentários, tá? Vamos ver. 4, 3, 2, 1. Vamos ver se vai cair.